Eu fiz alguns vídeos sobre relatos de entidades, de seres de outros planos e um monte de coisa. E nestes vídeos eu falei por inúmeras vezes que eu não tive contato com nenhum ser da linha das pombagiras. Eis que isso mudou. Isso mudou há pouquíssimo tempo e eu vou contar a história de como aconteceu. Eu estava aqui em casa fazendo exercícios, eis que por algum motivo me deu uma vontade enorme de meditar. E fazia muito tempo que eu não fazia isso, tanto meditar quanto fazer exercício. Mas enfim, eu comecei a meditar, fui indo, até que eu me dei conta nessa meditação que eu me sinto culpado quando eu não quero fazer nada. Mais do que isso, mais do que se sentir culpado, eu sempre me coloco em situações onde eu sou exigido. Exigido no sentido de resolver coisas, burocracias, coisas de vida adulta, essas encheções de saco. E nisso eu fui entrando numa sessão de visitando o passado. Desde a minha adolescência eu fazia aulas e mais aulas para passar em processos seletivos, passei alguns inclusive, fazia cursos, fiz uma faculdade que me exigia muito tempo, tive uma empresa que me exigia demais, eu sempre me colocava em situações que exigiam demais da minha rotina. Para quem gosta de astrologia, eu tenho o Nó do Sul na casa 6. Se você ver o vídeo que eu fiz falando sobre as casas astrológicas, talvez você entenda o que eu quero falar, assim, do que eu estou falando. E, enfim, eu me toquei dessas situações que eu me colocava, só que hoje em dia essas situações me incomodam muito. Eu não tenho mais força, eu não tenho paciência para esse tipo de coisa e eu me sentia muito culpado por isso. Porque colocam na nossa cabeça que você tem que vir pro mundo para produzir, cumprir metas, etc. Até tem, mas não essas metas que enfiaram pra gente igual abaixo. Logo em seguida, ainda dentro dessa meditação, de eu ter me tocado dessas situações que se repetem sempre na minha vida, eu me vi na infância e eu me vi como eu era uma criança muito sossegada. Como se eu vivesse numa velocidade diferente da velocidade do mundo, assim. Eu lembro que até andar, eu andava muito tranquilo, assim, devagar, quase parando. Eu era até um pouco marcha lenta, mas não no sentido de ser burro, mas no sentido de ser tranquilo demais. Nisso, dentro ainda desse momento, me veio a memória da minha mãe. Porque quando eu era criança, eu andava devagar na rua, ela pegava na minha mão e me puxava, me fazia acelerar, andar rápido, meio que na marra. Inclusive foi ela que me matriculou em vários cursos que eu comentei que eu fiz. Enfim, ela meio que puxou a minha rotina, assim. Enfim, minha mãe tirou o meu sossego. Só que eu percebi que o meu ser, assim, quem eu sou, é aquela criança tranquila ainda. E eu meio que perdi isso. E depois de todos esses insights, dessas informações, de tudo isso na mesma meditação, eis que pela primeira vez eu tive contato com uma pombagira, e era a famosa pombagira Sete Saias. Sim, a roupa dela era do lado esquerdo preto, do lado direito vermelho, quase uma arlequina. A blusa que ela vestia ia até metade do pescoço aqui. E, inclusive, as pombagiras têm esse imaginário de sensualidade, de roupas bem características. Mas as Sete Saias que apareceu não tinha nada disso. Assim, o cabelo dela era extremamente penteado, com um coque para trás, bem parecido com a Super Nani. Ela é bem rígida, muito séria. Ela foge completamente de todos os estereótipos de pombagira que são relatados por aí. Ela é tão séria, que lembrou um pouco a personalidade da minha mãe. E daí, quando ela apareceu, a pombagira, no caso, ela me falou as palavras mais sábias possíveis. Ela disse que eu precisava agradecer a minha mãe, porque graças a ela eu consigo achar soluções para as pessoas de maneira mais rápida, que era necessário eu ter passado pelo que eu passei para
para eu me tornar uma pessoa mais forte, porque senão eu teria sido engolido pelo mundo. Ela também tocou em pontos mais fundos. Ela disse que em determinado momento da minha vida eu confundi o ter dinheiro com ter aceitação das pessoas. Não no sentido de comprar afeto, mas no sentido de comprar aceitação, de ser aceito mesmo. E isso fez com que eu me metesse em situações que não foram muito favoráveis para mim, que eram muito estressantes, mas que a partir de agora eu poderia recuperar um pouco, pelo menos um pouco, né, da minha tranquilidade da infância, e que eu poderia ficar um pouco mais relaxado e sem culpa. E era só isso que eu queria compartilhar com vocês, porque assim, eu nunca tinha me sentido perto de nenhuma pombagira antes, mas era um bloqueio meu mesmo. Ela estava perto assim o tempo todo, mas eu só precisava me aceitar mais, e por mais que isso nunca tivesse me passado pela cabeça antes, mas eu precisava aceitar a minha mãe e aceitar o que ela me deu. Assim, cada um de nós tem a própria história, obviamente. Ou, assim, algo que precisa... Cada um tem algo que precisa ser aceito e processado dentro de si. E às vezes a gente nem sabe disso, mas todo mundo tem. Porque senão a gente não estaria aqui, a gente estaria em outros lugares. Mas o fato é que, na maioria das vezes, o que a gente precisa aceitar passa pelos nossos pais. Simplesmente pra gente ter compreensão da gente mesmo e conseguir ter paz. E eu também tenho a agradecer ao universo, ao que vocês quiserem chamar, porque eu passei há um tempo atrás por um processo de aceitação do meu pai, mas foi bem mais traumático, digamos assim. Não a minha relação direta com ele, porque meu pai assim, é ótimo, mas como a maneira que eu via ele. Então até o que eu precisava entender, eu passei por muitos perrengues. E com essas mudanças que a gente tem passado no cosmos, digamos assim, essas experiências mais chatas, elas não são tão mais necessárias. Assim, a questão de provas e expiações meio que não precisa mais. A gente tem a possibilidade de se entender melhor de uma maneira um pouco mais suave, sem precisar dar soco em ponta de faca, assim. Isso é parte de viver num planeta de cura e regeneração. As coisas são mais tranquilas, não são tão traumáticas. A gente só precisa abrir um pouco mais para isso. Como a gente se abre para isso, eu não sei. Porque o que vai servir para mim não vai servir para você, provavelmente. Talvez sirva, não sei. Bom, já falei isso em outros vídeos, mas você precisa se virar sozinho. Mas eu digo que a meditação é, sem sombra de dúvidas, o melhor início de caminho. Não sei se o que eu falei aqui fez sentido pra você, mas pra mim faz. Então, faz e muito, aliás. E é isso. Beijo, tchau.